O ano era 1989. O mundo assistiu a dois futuros se desenrolarem ao mesmo tempo. Na Alemanha, o Muro de Berlim ruía diante dos olhos de uma multidão eufórica, simbolizando o colapso de uma era na Europa Oriental. Enquanto isso, em Pequim, tanques avançavam sobre os sonhos de uma democracia que não viria, num episódio que ficaria conhecido como o massacre da Praça Tiananmen, na China. Foi o momento em que o comunismo se transformou e entrou em colapso numa parte do mundo, enquanto evoluía para algo muito mais perigoso em outra. No vídeo de hoje, não vamos falar de qualquer ideologia, mas do surgimento dos perigos e os horrores do comunismo. Se prepare que você vai descobrir como o comunismo surgiu e se espalhou pelo mundo, influenciando governos e pessoas até hoje. Fica comigo até o final que eu te conto toda essa história. Para entender como o comunismo surgiu e chegou aos status que conhecemos hoje, temos que voltar em meados de 1800 para ver como surgiu essa ideologia que acabaria por governar um terço da humanidade no seu auge. No início de 1848, a Europa parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Das ruas da Sicília às grandes capitais do continente, multidões tomavam praças, erguiam barricadas e gritavam contra um sistema que, para elas, sugava tudo e devolvia quase nada. Operários, artesãos e camponeses se levantaram contra reis, nobres e elites que viviam do trabalho alheio. Era a promessa de um novo mundo nascendo no meio do caos. Mas, na prática, quase todas aquelas revoluções foram esmagadas e não deram em nada. Ainda assim, algo havia mudado. Mesmo derrotados, os revolucionários carregavam uma ideia poderosa. E se o trabalho deixasse de sustentar coroas e palácios e passasse a sustentar quem realmente produzia? Foi nesse clima de frustração que duas figuras começaram a transformar a revolta em teoria. Os responsáveis por isso foram Karl Marx e Friedrich Engels. Juntos, eles escreveram um panfleto que teria um impacto desproporcional: o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista não era apenas um texto político, era uma promessa. Prometia o fim da exploração, o fim da luta de classes e a chegada de um paraíso terreno para os trabalhadores. Um mundo onde o proletariado, aquele que só possuía sua força de trabalho, finalmente tomaria controle do próprio destino, sem as amarras dos poderosos. Do outro lado, estavam os burgueses, empresários, industriais, donos de fábricas, os capitalistas. Para Marx e Engels, o feudalismo teria dado origem ao capitalismo e o capitalismo teria corroído a classe trabalhadora. O manifesto descrevia esse processo como um sistema criado por monstros. A classe trabalhadora se levantaria, derrubaria os poderosos e finalmente viveria livre. Isso soava como uma resposta definitiva para séculos de exploração. Mas, como vamos ver, ideias, quando deixam o papel e encontram o mundo real, raramente permanecem puras. E aquilo que começou como um manifesto escrito em meio às frustrações europeias do século XIX, iria se transformar em uma coisa muito maior e muito perigosa. E surge então um personagem que mudaria o rumo da história. O seu nome é Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Foi ele quem pegou as ideias escritas por Karl Marx e as transformou em algo concreto. Tudo começa em 1887. Lenin tinha apenas 17 anos quando sua vida mudou para sempre. Seu irmão mais velho foi executado por participar de um plano para assassinar o czar da Rússia, Alexandre III. A partir daquele momento, a política deixou de ser apenas um assunto distante e passou a ser uma obsessão. Ainda jovem, Lenin mergulhou em livros proibidos, textos radicais e ideias revolucionárias que circulavam clandestinamente pelo Império Russo. Entre esses textos, os de Marx tiveram um impacto profundo. Marx já estava morto havia décadas, mas suas ideias encontraram em Lenin alguém disposto a levá-las além do papel. No entanto,
Lenin não acreditava que a revolução surgiria sozinha entre os trabalhadores. Para ele, o povo não desenvolveria consciência revolucionária espontaneamente. Era necessário dar um empurrãozinho. Era preciso um grupo organizado, disciplinado ideologicamente e preparado para conduzir a história na direção correta. Assim nasce o conceito do partido de vanguarda, uma elite política que guiaria as massas. Esse grupo ficou conhecido como os bolcheviques, o núcleo do futuro Partido Comunista Russo. A promessa era libertar os trabalhadores. O método, porém, era centralizar o poder nas mãos de poucos. Em outubro de 1917, nos dias 25 e 26, os bolcheviques agiram. Em Petrogrado, eles tomaram prédios estratégicos, derrubaram o governo provisório e realizaram o primeiro golpe marxista bem-sucedido da história. Em poucas semanas, Lenin já não falava mais apenas em revolução, mas em controle. Foi nesse contexto que surgiu a Cheka, a polícia secreta criada para eliminar inimigos do novo regime. Partidos de oposição foram proibidos, críticos silenciados e qualquer discordância passou a ser tratada como traição. A promessa de libertação rapidamente se transformou em vigilância, medo e repressão. Aquilo que Marx havia imaginado como o poder dos trabalhadores acabou se tornando na prática uma ditadura exercida em nome deles. Líderes partidários afirmavam representar o povo, enquanto ao mesmo tempo calavam suas vozes. Daí em diante, a violência só aumentou. Surgiu o Terror Vermelho, uma campanha para esmagar a contra-revolução. Foi lançada entre 1918 e 1921 e silenciou quase toda a oposição. Até mesmo membros do Partido Revolucionário Socialista foram enviados para os campos de trabalhos forçados, os gulags, por não concordar com toda a violência. Agora, se Lenin trouxe o comunismo para a Rússia, um outro personagem iria expandi-lo além das fronteiras do país. Em janeiro de 1924, Vladimir Lenin morreu na União Soviética após um longo período de doença. Seu falecimento deixou um vácuo no poder e entre os principais nomes disputando a liderança, destacou-se Joseph Stalin. Apesar de ser discreto no início, Stalin usou sua influência no Partido Comunista para neutralizar rivais, no que ficou conhecido como o Grande Expurgo do Partido Comunista, se consolidando no poder. Aos poucos, ele transformou o partido e o Estado, abrindo caminho para um regime de autoritarismo e repressão, que marcaria os anos seguintes na União Soviética. O seu governo também foi marcado pela coletivização forçada da agricultura, que causou a fome na Ucrânia, e a industrialização acelerada que transformou a União Soviética em uma potência industrial. Além disso, o culto à sua personalidade foi imenso, e a repressão política marcou profundamente o período. Mas o que causou o impulsionamento do comunismo soviético para além das fronteiras talvez tenha sido a Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho de Stalin não derrotou apenas a Alemanha nazista, como também entregou metade da Europa às mãos dos comunistas. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética impôs forte controle sobre vários países da Europa Oriental, incluindo parte da Alemanha derrotada, na tal formação do Bloco Soviético. E é nesse momento do pós-guerra que começa a Guerra Fria, intensificando ainda mais a projeção comunista. Com a morte de Stalin em 1953, o seu sucessor Nikita Khrushchev assume a liderança e em 1955 cria o Pacto de Varsóvia, que em um de seus vários objetivos era justamente espalhar a influência comunista. Em paralelo a tudo isso, outras guerras e conflitos começaram com a influência soviética, espalhando ainda mais o comunismo pelo mundo. A exemplo, a Revolução Comunista Chinesa, que já vinha se prolongando desde 1920, mas que em 1949 o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, lutou contra o governo nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek. Depois de uma longa guerra, com muito apoio popular, os comunistas venceram e em 1949 proclamaram a República Popular da China, que se tornou um país comunista. Em outra situação, foi a Guerra das Coreias,
que aconteceu entre 1950 e 1953. E foram um confronto entre a Coreia do Norte, apoiada pela China e pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelas forças da ONU, principalmente pelos Estados Unidos. A guerra começou quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, e apesar de uma série de avanços e recuo, o conflito terminou com um armistício, dividindo a Península Coreana ao meio, com a Coreia do Sul capitalista ao sul e a Coreia do Norte comunista e socialista ao norte. Também houve a Guerra do Vietnã, que terminou com a vitória dos comunistas, mais especificamente com a reunificação do Vietnã sob o governo do Norte, em 1975. Isso foi um marco na Guerra Fria e um momento decisivo na história do Sudeste Asiático. Além disso, os comunistas também tiveram um papel fundamental em guerras de libertação pela África, e isso explica por que o comunismo se espalhou por todos os cantos do mundo. Mas como tudo não é flores, a queda da União Soviética veio. E não foi um colapso repentino, mas o desfecho dramático de um sistema que vinha se desgastando havia décadas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética sustentou-se como superpotência militar e ideológica, porém carregava profundas fragilidades internas, uma economia centralizada, ineficiente, escassez crônica de bens básicos, um enorme custo para manter o aparato militar e a influência global. Nos anos de 1980, o país já estava à beira do esgotamento. Foi nesse cenário que Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1985, propondo reformas que mudariam tudo. Ele propôs uma reforma de reestruturação econômica que buscava modernizar o sistema, enquanto a abertura política ampliava a liberdade de expressão e expunha problemas antes escondidos. O efeito foi explosivo. A população passou a criticar o regime abertamente, nacionalismos reprimidos ressurgiram e as repúblicas soviéticas começaram a exigir autonomia. Ao mesmo tempo, o bloco socialista do leste europeu desmoronava. A queda do Muro de Berlim simbolizou que Moscou já não tinha força nem vontade para intervir militarmente dentro da própria União Soviética. A economia entrava em colapso. Inflação, desabastecimento e perda de controle do Estado. Em agosto de 1991, uma ala conservadora do Partido Comunista tentou um golpe de Estado para impedir o fim do sistema. Tanques tomaram Moscou, mas a tentativa fracassou, diante da resistência popular que se colocou contra os golpistas. O golpe, em vez de salvar a União Soviética, acelerou seu fim. O Partido Comunista perdeu poder e várias repúblicas declararam independência. Nos meses seguintes, a autoridade do governo central evaporou. E em dezembro de 1991, líderes da Rússia, Ucrânia e Belarus assinaram acordos dissolvendo oficialmente a federação. No dia 25 de dezembro, Gorbachev renunciou à presidência. Naquela noite, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada do Kremlin pela última vez. A União Soviética deixou oficialmente de existir. Mas, após o fim da União Soviética, que por décadas foi o grande eixo do comunismo mundial, a ideologia comunista não deixou de existir. Pelo contrário, ela sobreviveu ao colapso soviético, adaptou seu discurso e se espalhou de formas diferentes ao redor do mundo. Ainda hoje, existem países que se mantêm oficialmente comunistas, como a China, que combina controle político rígido do Partido Comunista com uma economia parcialmente aberta ao mercado. A Cuba, onde o regime do Partido Único permanece como herança direta da Guerra Fria. O Vietnã, que segue modelo semelhante ao chinês. E a Coreia do Norte, considerado o exemplo mais fechado e autoritário do comunismo contemporâneo. Nesses países, o Estado mantém forte controle sobre a política, a imprensa e setores estratégicos da economia.
E no fim das contas, o comunismo, uma ideia que começou com 2 homens e que colocou o mundo sobre uma ideologia de repressão e morte no auge de sua influência, e mesmo com o colapso da sua pátria fundadora, isso não significou seu fim. A ideologia permaneceu, mudou de forma e continua influenciando países, governos e debates ao redor do mundo, com novos discursos e estratégias. Essas ideias seguem presentes na política global até hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e continue acompanhando para mais histórias que te ajudam a entender o mundo em que vivemos. Desde já, o meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.